Boa noite, pessoal. Hoje é dia 11 de maio de 2020. Nós vamos continuar o nosso estudo sobre as pessoas jurídicas e especificamente nesse momento nós vamos estudar a pessoa jurídica sociedade, né? Lembrando que todas as matérias envolvendo os tipos de sociedades serão estudadas na matéria de direito empresarial. Então, aquilo que nós vamos ver aqui hoje são apenas algumas noções para contextualizá-los nessa matéria. Quando vocês tiverem especificamente a matéria de direito empresarial, o professor vai paulatinamente explicando cada uma delas, tá certo? Mas não teria como eu deixar de falar alguma coisa sobre algumas pessoas jurídicas. Já falamos nas aulas passadas sobre as fundações, falamos sobre as associações, né? E hoje nós vamos falar sobre as sociedades. Primeira coisa, sociedades, diferentemente das associações e das fundações, que têm um estatuto como o documento que a institui, a constitui, as sociedades têm um contrato social, né? E também, diferentemente das fundações e das associações, que não têm finalidade lucrativa, ou seja, não tem fins lucrativos, a sociedade tem na sua essência, isso não é nenhuma crítica, né? Ela tem o objetivo de lucro e por isso ela é composta de pessoas que se reúnem para, juntando os seus esforços, o seu capital, o seu trabalho, os seus bens, alcançarem um lucro que vai ser partilhado entre elas. Até escrevi aqui no quadro, né, uma definição do Orlando Gomes, onde ele diz que se duas ou mais pessoas põem em comum sua atividade ou seus recursos com o objetivo de partilhar o proveito resultante do empreendimento, constitui uma sociedade. Então, pessoal, a sociedade visa lucro, ela é constituída de sócios, pelo menos duas pessoas nessa sociedade, e elas vão então buscando a sua finalidade principal, que é auferir lucros. Elas vão envidar os seus esforços com o seu capital, com o seu trabalho, com a sua tecnologia, com os seus bens, enfim, com tudo aquilo que elas puderem juntar para assim conseguirem o lucro almejado. Nós vamos trabalhar já sabendo que as sociedades, pelo nosso Código Civil, se dividem em sociedades empresárias e sociedades simples, mas antes apenas fazendo uma breve digressão. Antigamente, você já deve ter ouvido eu falar nas minhas aulas a expressão direito comercial. Hoje a gente fala direito empresarial, que é a nova visão, inclusive adotada pelo nosso Código Civil. Mas, na época do final do século XIX, comecinho do século XX, por influência do direito francês, se falava em direito comercial. E por que direito comercial? Porque o estudo científico, o foco era o comércio e o comerciante. Então, naquela ideia deles, o direito comercial tratava do comerciante e do comércio como o objetivo principal. No decorrer do século XX, muito por influência da doutrina italiana, mudou esse foco. Então, passou a se ver a sociedade não como um direito comercial, mas como uma empresa, né? Porque, embora tenha a finalidade de partilhar lucros, a empresa, a expressão empresa, ela engloba mais do que o simples comerciante. Então, a noção da empresa, né, foi substituindo a noção de comércio. Então, nós vamos ver que tem dentro da sociedade empresária, ela não, da sociedade simples, que ela não pratica atos de comércio, mas ela também objetiva lucro. Então, dentro dessa perspectiva que nós vamos trabalhar agora, certo? Nós vamos trabalhar para entender como funciona uma sociedade empresária, como funciona uma sociedade simples e o que diferencia uma da outra. Então, devagarinho nós vamos aqui, vendo no Código Civil. Peço aí que vocês abram o Código Civil já no artigo 982, né? Não está. Artigo 982 do Código Civil.
o artigo 982, que define a sociedade empresária, né? E que diz o seguinte, quem encontrou aí, diga amém. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria do empresário, sujeito a registro, e simples as demais. Tá? Então, a sociedade empresária é aquela que, como eu vou explicar agora, tem por objeto o exercício de atividade própria do empresário, que é definido aonde? O nosso empresário aqui, ele é definido no artigo 966. Então, voltem aí no código, o artigo 966 do Código Civil, que diz o seguinte. Amém? Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda que com concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento da empresa. Muito bem. A sociedade empresária, já começando a defini-la para depois definirmos o que é a sociedade simples, ela vai se diferenciar principalmente por quê? Porque a sociedade empresária, ela tem uma característica em relação à pessoa dos seus sócios, ou seja, é uma característica de impessoalidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que para o exercício da atividade da empresa, você não tem necessariamente a presença física do próprio sócio. Então, nós temos, por exemplo, um banco. Um banco é uma sociedade empresária, ele tem lá registro, tem tudo, tem contrato social. Mas você, quando entra no banco, você entra no Banco Itaú, você entra no Banco Bradesco ou no banco qualquer, você não sabe quem é o dono, quem é o sócio. Você nem precisa saber e muitas vezes você está pouco preocupado quem é o dono do banco. Ou seja, você chega naquele banco, faz lá o seu serviço, paga o que tiver que pagar, paga a taxa que eles cobrarem, mantém a sua conta, e você não é capaz de dizer quem é o dono daquele banco, quem são os sócios daquele banco. A mesma coisa se você vai numa cidade grande, numa concessionária de veículos. Na concessionária de veículos, você vai entrar, vai ver um carro bonito, você está com dinheiro para comprar, você vai ser atendido por um vendedor, pelo gerente, vão te trazer um cafezinho, mas você não faz a menor ideia de quem seja o sócio, né? Quem sejam os sócios, os proprietários daquela concessionária. E isso não faz a menor diferença. Por quê? Porque a presença física dele, ela não é necessária. Né? Então, existem sociedades que às vezes os sócios estão morando até no exterior já. Por quê? Porque já funciona de tal forma aquela empresa dele, que ele se dá o luxo de passar boa parte do tempo dele morando no exterior e só aparece aqui para fazer lá os levantamentos contábeis, para verificar as planilhas de lucro e assim por diante. E aquela empresa está funcionando normalmente sem a presença dele. Então, a sociedade empresária, né, e fica aqui a dica, tá? É sociedade empresária, não é sociedade empresarial com L. Empresarial é a atividade da sociedade empresária, ok? Então, quando você for falar, você não fala sociedade empresarial, você fala sociedade empresária, né? Sociedade empresária, como eu coloquei aqui. A atividade que ela exerce é uma atividade empresarial. Agora, como eu dizia, com aquela ideia do direito francês de focar sempre no comércio e no comerciante, ela foi mudando por influência da doutrina italiana, que foi então se firmando ao longo do século, e o Brasil encampando aquela mesma ideia, já com o novo Código Civil, nosso Código Civil de 2002, que entrou em vigor em 2003, ele já mudou, ele tirou aquela visão do direito comercial. Eu particularmente, que entrei na faculdade em 1988, eu aprendi a matéria de direito comercial. Eu sempre falo para vocês na aula, para os antigos a gente fala direito comercial, mas não é uma definição correta
à luz do novo Código Civil, que ele fala na atividade empresarial, ele fala então em empresa, ele fala em direito, em sociedade empresária e não em direito comercial, porque o direito comercial era uma nomenclatura adequada para aquela ideia de que o que era importante era o comércio e o comerciante. Mas como eu já disse, vou repetir agora, na sociedade empresária ou na sociedade simples, nós temos ambas com objetivo de lucro, e a sociedade simples, ao contrário da empresária, ela não pratica atos de comércio para a aferição desse lucro. Ok? Muito bem. O artigo 982, como nós já vimos, ele considera empresário a sociedade que tem por objeto o exercício próprio de empresário, que ele quer registrar, e dessa forma ele é, como eu acabei de ler no artigo 966, definido, repito, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços. Abandonou-se então aquela ideia de comerciante e foi substituída a nomenclatura para empresário. Pode ser comerciante? Pode, mas também pode não ser, como ao longo da aula nós vamos estar vendo aqui. Muito bem. Concluindo, a sociedade empresária vem a ser a pessoa jurídica que exerce atividade econômica organizada para a produção, circulação de bens, para, com o registro na junta comercial, ela ser então considerada, inclusive sujeita, né, à lei falimentar, né, a se enquadrar na lei de falências. Muito bem. Passando à frente então nós podemos afirmar que a sociedade ela é marcada pela impessoalidade. Essa impessoalidade por quê? Porque a presença física do sócio é dispensada. Isso é que caracteriza e diferencia muito da sociedade, diferencia totalmente da sociedade simples, que essa sim exige, como nós vamos ver daqui a pouco, a presença física dos seus sócios. Muito bem. A sociedade empresária, como nós já definimos, eu usei o exemplo do banco, o exemplo também da concessionária de veículos, pode ser considerada então com a ausência dos sócios ali presentes. E aí nós vamos ver por que existe então a chamada sociedade simples. A sociedade simples é o contrário da sociedade empresária. Por quê? Porque ela é composta por sócios, mas a pessoalidade, ou seja, a presença física dos sócios atuando naquela sociedade, ela é indispensável. Guarde isso, é indispensável. Por exemplo, se 5 médicos criam uma clínica e eles mesmos é que vão, um ali atende uma especialidade, outro atende outra, outro faz pequenas cirurgias. Esses sócios estão com aquela clínica montada, eles não montaram uma sociedade empresária, mas uma sociedade simples, porque a sociedade simples, nesse caso, porque eles é que estão tocando aquela clínica. Então, a mesma coisa ocorreria numa sociedade de advogados. Então, vocês se formam e aí, junto aí 4 ou 5 colegas, vamos montar uma sociedade aqui, um escritório em sociedade. Um vai cuidar da área civil, outro vai cuidar da área trabalhista, outro vai cuidar da área penal, outro da área tributária, e são sócios. Agora, quem que tem que tocar? É essencial que esses advogados, ou no caso da clínica, que esses médicos estejam presentes. Eles não têm como não estar ali, não é? Porque eles é que vão dar vida, eles é que vão dar atividade. Vejam, tanto o banco como a concessionária de veículos que não tem os sócios presentes buscam lucro. Assim também o escritório da advocacia vai estar buscando lucro. A clínica montada pelos médicos vai estar buscando lucro, mas o banco faz a sua atividade de comércio lá, ele comercia dinheiro, e a concessionária vai estar comercializando veículos ou tratores, que seja. Já o escritório
e a clínica vão estar fazendo o quê? Prestando serviços, né? Na maioria dos casos, as sociedades simples são prestadoras de serviço. Por quê? Porque os próprios sócios é que estão ali. Isso não quer dizer, gente, que na sociedade empresária, como no banco ou como no caso da concessionária, o sócio não possa estar ali. Ele pode, é até bom, tem aquele velho ditado de que o gado engorda aos olhos do dono, né? Mas não necessariamente eles precisam estar ali presentes, né? Mas se eles quiserem estar presentes, podem, eu acho que devem, né? No início da empresa aérea TAM, que ela foi fundada pelo comandante Rolim, ele ficava pessoalmente lá no aeroporto de Congonhas entregando os bilhetes de passagem para os passageiros. Isso era importante, as pessoas se sentiam bem de saber que o próprio dono estava ali atendendo muito bem, ótimo. Mas se ele não quisesse, ele tinha lá funcionários à vontade para atender essa demanda. Agora, voltando às sociedades empresárias, elas podem existir das seguintes formas: sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade em comandita por ações, sociedade limitada, sociedade anônima ou por ações. No caso específico, e vocês vão aprender isso não comigo agora, vocês vão aprender o artigo 1039 a 1092, vejam lá na frente, vocês vão aprender isso com professores de direito empresarial. Só para deixar uma regra aqui, tanto as sociedades anônimas como as cooperativas, a própria lei definiu, não perguntou para ninguém, ela definiu se é empresária ou se é simples. Então a lei das sociedades anônimas determina que a sociedade anônima é sociedade empresária, não cabe interpretação. A lei diz que é. A cooperativa é determinada como sendo sociedade simples, isso porque a lei diz que é. Então a gente não pode querer interpretar e dizer que não. Por que eu falo de querer interpretar? Porque às vezes é difícil você diferenciar uma sociedade empresária de uma sociedade simples. Por exemplo, se a ideia da sociedade empresária os sócios da sociedade simples, os sócios estarem à frente do negócio, o negócio depender da atividade deles. Imagine vocês que aqueles 5 médicos que eu usei no exemplo da clínica, se eles montassem a clínica deles e essa clínica fosse crescendo, fosse aumentando a demanda, e eles então, não querendo aumentar o número de sócios, passassem então a contratar médicos. Não, vamos contratar médicos, mas a gente contrata médicos como colaboradores, né, como funcionários. Então coloca mais um médico, daqui a pouco coloca mais 2, daqui a pouco está com 20 médicos ali, né? Os sócios continuam sendo 5, mas nós temos ali 20 médicos. De repente a clínica cresceu, ela já tem lá 80 leitos ali para o caso de necessidade das pessoas serem internadas, colocou um número maior de atendentes, um número maior de enfermeiros. Veja, dessa forma, né, começa a descaracterizar aquela ideia de sociedade simples. Por quê? Porque hoje não são só aqueles sócios que estão, aqueles 5 sócios que estão presentes fazendo. Às vezes eles já podem até sair e começar eles sim. Já cresceu tanto a empresa que um vai morar lá nos Estados Unidos, outro vai morar na Suíça, outro vai morar no Japão, né? Mas nem por isso deixou de funcionar. Na prática, então a gente pode interpretar que aquela clínica que começou como uma sociedade simples, ela se tornou, na verdade, numa sociedade empresária, ok? Mas, voltando então à sociedade anônima, a definição é de lei, e a definição de sociedade anônima é que ela é empresária, né? E também, no caso das cooperativas, elas são consideradas pela lei como sociedades simples, ok? Então, se eu perguntar para vocês, perguntar na prova, perguntar numa atividade, qual que é a natureza, né, da sociedade anônima, ela é empresária, e da cooperativa ela é de natureza simples. Muito bem, feitas essas breves digressões, e eu já juntei para vocês o material de apoio, a diferenciação então, como é que a gente poderia diferenciar a sociedade empresária da sociedade simples? Bem, é por exclusão.
Para você saber se uma sociedade é simples, para você analisar e identificar se uma sociedade é simples, você primeiro vai ter que olhar se ela não é empresária. Ou seja, você vai pegar os requisitos da sociedade empresária e ver se aquela sociedade que você está examinando preenche aqueles requisitos. Se ela preenche os requisitos, então ela é empresária. Se ela não preencher os requisitos da sociedade empresária, automaticamente ela será uma sociedade simples. Vou pegar de novo aqui o artigo 982. Vocês vão ver no finalzinho desse artigo, do caput, né? Isso que eu estou dizendo. Veja, vamos ler de novo. Abram aí no artigo 982. Diz o 982: salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro, que é lá o artigo 967, e simples as demais. Ou seja, se não for empresária, é simples. As demais serão simples. Um outro detalhe que envolve a sociedade simples é que, enquanto a sociedade empresária ela é registrada na junta comercial, a sociedade simples, por exemplo, dos médicos que eu falei da clínica, resolveram montar uma clínica, ela é registrada no cartório de registro, né? no cartório de registro das pessoas jurídicas, que eu disse aqui em Pimenta Bueno, quem acumula essa função é o cartório de registro de imóveis, mas os grandes centros têm um cartório próprio só para registro de pessoas jurídicas, né? Então, as sociedades simples vão para o cartório de registro de pessoas jurídicas e as sociedades empresárias são registradas na junta comercial, tá? Especificamente no caso dos advogados, da sociedade de advogados, por força da lei da advocacia, é registrado lá na OAB, né? Então a sociedade tem que ser registrada na própria OAB para ter então a sua constituição. Aí, voltando aqui na sociedade empresária, vou colocar aqui um detalhe para a gente seguir naquilo. Mas como é que eu vou analisar se ela é empresária por exclusão, saber se ela é simples? Veja, existem dois requisitos que vocês vão analisar. Primeiro requisito é de ordem material, é o requisito material. E por ser requisito material, o que é? É a atividade tipicamente empresarial. Tipicamente empresarial, ou seja, ela vai articular capital, ela vai articular trabalho, ou seja, mão de obra auxiliar, vai precisar de mão de obra para auxiliar, ela vai precisar de matéria-prima, que são os insumos que ela utiliza lá na sua produção, e a tecnologia, que são aqueles conhecimentos que aquela sociedade detém para o desenvolvimento das suas atividades econômicas. Então, esses são os requisitos. O primeiro requisito, que é o requisito material, tá? Lá no material de apoio que eu coloquei para vocês, o conceito é um pouco maior, que eu coloco essas outras coisas, não vou colocar aqui, porque vocês já têm o material aí. E o segundo requisito é o requisito formal.
E esse requisito formal, o que que é? É o registro na junta comercial. Ou seja, ela só vai se constituir com o registro do contrato social. Você elabora o contrato, mas se não levar registro, ela vai ser uma sociedade irregular, como já vimos nas últimas aulas. Então, você vai olhar isso. Espera aí, essa empresa que nós estamos vendo é o quê? Ah, ela é um banco. Espera aí. Ela é uma concessionária de veículos. Tá. O que ela atua? Ah, ela trabalha no setor de supermercado. Espera aí. Ela tem atividade tipicamente empresária? Ela utiliza capital? Ela utiliza a tecnologia lá? Ela utiliza matéria-prima? Utiliza. Bom, então o requisito material está preenchido. E agora? E o requisito formal? Ela é registrada na junta comercial? Ah, ela é registrada na junta comercial. Bom, se ela é registrada na junta comercial, ela é então uma sociedade empresária. Então já sabemos a diferença entre a empresária e a simples. Se ela preenche os requisitos da empresária, não temos nada a ver com sociedade simples. Ah, mas ela é registrada, ela é uma sociedade, por exemplo, daqueles médicos, né? Ela tem sócios e ela tem registro no cartório de registro de pessoas jurídicas. Opa, se ela foi registrada no cartório de registro de pessoas jurídicas e não na junta comercial, vamos ver aqui os atos constitutivos dela. Certamente você vai verificar que para ter sido aceito, porque não basta você chegar lá, por exemplo, com um contrato social e ao invés de ir na junta comercial, você ir no cartório de registro de pessoas jurídicas. Não, mas essa empresa minha eu quero que ela seja simples. Não, o cartório aqui ele vai falar, não é aqui que você tem que registrar. A natureza dessa sociedade é empresária. Então o senhor vai ter que registrar lá no cartório na junta comercial e vice-versa, ok, gente? Então a gente tem que separar uma coisa da outra. Preenchidos os requisitos material e formal da sociedade empresária, automaticamente ela não vai ser sociedade simples e vice-versa. Muito bem. O ponto principal, por quê? Porque, como eu disse, tem hora que dá para confundir se é empresário simples. Naquele caso que eu falei, a clínica cresceu, começou a ter um monte de médicos, sócios já nem ficam mais aqui. Bom, na prática ela deixou de ser sociedade simples, ela está tendo uma atividade empresarial, contratando vários médicos, como eu já falei para vocês. Então, qual que é o ponto principal? Isso é uma discussão até doutrinária, tá, gente? Não é uma coisa certo mesmo, é só a sociedade anônima e a cooperativa, que a lei não perguntou para ninguém, já falou. A sociedade anônima é empresária, a cooperativa é sociedade simples. Aí ninguém discute mais, porque a lei define assim. Muito bem. Então, se perguntar para vocês, qual que é a diferença de uma para outra? Olha, o ponto fulcral, o ponto central, o ponto mesmo que a gente analisa é o seguinte: é imprescindível, é indispensável a presença do sócio? Se for indispensável a presença do sócio na própria atividade, fazendo aquela atividade, veja, não é facultativo, é indispensável. Bom, você tem 3 advogados lá, e esses advogados têm que estar lá no escritório, senão o escritório não vai andar. Ah, então a clínica lá dos 5 médicos, bom, os médicos têm que estar lá, porque senão ela não vai, a atividade dela não vai funcionar e o lucro que se almeja não virá. Ótimo, então é uma sociedade simples. Agora, se é dispensável, veja, ele pode até vir, mas é dispensável, ele pode até morar na Europa se ele quiser. Bom, aí é o caso do banco, é o caso da concessionária de veículos, como eu falei, tá? Então, a diferença sempre pensa na pessoalidade ou impessoalidade. É necessária, indispensavelmente, a presença do sócio? Se for indispensável, ela é simples, e o contrário também é verdadeiro. Muito bem. E aí, pergunto para vocês, será que é possível nós termos uma sociedade entre cônjuges, né? Entre marido e mulher? Nós poderíamos ter uma sociedade nesse sentido? Bom, o artigo 977, peço aí para vocês abrirem, vamos ler.
artigo 977. Artigo 977, Código Civil. Quem encontrou, diga amém. Diz o seguinte: faculta-se aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no regime da comunhão universal de bens ou na separação obrigatória de bens. O que nós estamos vendo aqui? Que somente é possível um casal, cônjuges, se celebrarem uma sociedade, os dois com mais um terceiro, ou 4 ou 5, mas eles dois permanecerem na mesma sociedade, se o regime de casamento deles for de separação obrigatória, desde que não seja separação obrigatória nem comunhão universal de bens. Então, o que acontece? Se for casado na comunhão universal ou na separação total, ou seja, na separação obrigatória, nesses casos não pode haver a sociedade entre os cônjuges. E por que isso? Porque o legislador entendeu, e há alguma crítica na doutrina, mas eu entendo que faz sentido a ideia do legislador, é de que esse regime da comunhão universal e da separação obrigatória, ele está mais sujeito a fraudes. Então tem uma explicação muito simples por que não pode, né? O que acontece? Na comunhão universal, como nós sabemos, os bens são dos dois. Então como é que você vai fazer uma sociedade em que você tem que dividir aquela sociedade por cotas, né? De responsabilidade limitada, por exemplo. Então um vai ter 50% das cotas, outro 50%, um vai ter 70%, outro vai ter 30%, ou 60% e 40%. Ora, como que você vai dizer que cada um tem uma responsabilidade limitada nas suas cotas, quando os dois são casados em comunhão universal, ou seja, a cota de um pertence ao outro e do outro pertence ao um, entenderam? Então, nesse caso, por isso que não pode, porque você não pode dizer que existe responsabilidade limitada de cada sócio, quando os dois sócios têm comunhão universal, as cotas são únicas. Então, esse é o motivo que não pode. E no caso da separação obrigatória, por quê? Porque na separação obrigatória não é possível, e ela é obrigatória essa separação, exatamente para não misturar patrimônio. Agora, se você vai misturar o patrimônio, não pode, a lei já diz que a separação é obrigatória. E se você monta uma sociedade, você nada mais vai estar fazendo do que misturando os patrimônios. E a lei já diz que não pode misturar patrimônio, e a sociedade você acaba misturando o patrimônio, seja meio a meio, seja 30% para um, 70% para outro, mas vai ferir exatamente aquela ideia da lei, que se separe os bens dessas pessoas. Então poderia haver uma fraude, a pessoa não pode juntar os bens, aí elas montam uma sociedade e aí elas acabam juntando os bens dentro da sociedade. Isso seria uma forma de fraudar a proibição da lei, por isso que o artigo 977 dispõe dessa maneira, tá? Houve um grande problema, porque quando o Código Civil foi criado, havia várias empresas que os sócios eram cônjuges, e aí criou um problema, que vocês vão lembrar na aula passada que eu falei, que foi dado um prazo no início de 1 ano, quando o Código entrou em vigor, para que as pessoas jurídicas se adaptassem, né? Ao novo código, ou seja, quem agora está irregular, essa sociedade passou a ser irregular, a sociedade entre cônjuges. Aí na época teve gente que falou, não, mas aí é simples, você pega uma outra pessoa e coloca no lugar pega um parente e coloca, pega um primo e coloca no lugar da mulher ali, mas peraí, aí isso aí seria institucionalizar o laranja, né? Não é assim. Você poderia até vender a parte da mulher, eu tenho que sair da sociedade, mas não simplesmente trocar. Mas, obviamente que isso causou um grande problema, e aí tem um departamento, que é o Nacional de Registro do Comércio, né? Ele entendeu o seguinte, e com apoio na doutrina, que aqueles contratos sociais que foram registrados na junta antes do novo código, eles estavam protegidos pelo direito constitucional do ato jurídico perfeito.
olha, o ato jurídico perfeito é aquele que é feito dentro da lei no momento. Então ninguém pode falar que veio uma lei, não, mas quando eu fiz a lei não era essa. Então foi permitido o quê? Que aquelas sociedades anteriores ao código não precisassem ser desfeitas. Porém, a partir do código ficou proibido, conforme o artigo 977, nos casos de comunhão universal ou de separação obrigatória de bens. Tá certo, pessoal? Está dando tempo aqui da gravação. Eu fiz uma breve digressão sobre a sociedade e também a sua divisão entre sociedade empresária e sociedade simples, né? E repito, vocês vão aprender todas essas matérias e aí com várias horas, provavelmente várias aulas, com direito empresarial, né? Dentro do nosso estudo de pessoa jurídica, só vai ficar faltando um agora, que na próxima aula eu vou passar para vocês, para então a gente entrar no estudo mesmo, já mudando, encerrando a parte de direito das pessoas jurídicas, e vamos entrar em domicílio, vamos entrar também nos bens, né? E aí nós vamos ter algumas atividades, metodologias ativas que somos obrigados a aplicar para vocês, mas isso vai ser paulatinamente, uma semana de cada vez, porque a gente não sabe, ninguém sabe, nem o governador sabe, nem o presidente sabe, quando que nós vamos poder voltar às aulas presenciais, mas tudo indica que ainda vai demorar um pouco. Enquanto isso, nós vamos aqui tentando, da melhor maneira, trazer para vocês a nossa matéria, tá? Então, agora eu peço que vocês leiam com calma esse material de apoio que eu mandei para vocês aí hoje sobre a matéria de hoje. Leiam, né? E vocês vão ver que tudo que está ali, e vai ter coisa ali que eu nem falei, mas é coisa que é só para vocês terem aí como material. Qualquer dificuldade que vocês tiverem, depois vocês podem manifestar, e aí a gente vai pegar uma hora, uma aula só para discutir sobre esse assunto, tá certo, gente? Bom, pessoal, voltamos agora para, emendando com o estudo da pessoa jurídica sociedade, falarmos rapidamente, porque é bem curto o assunto, sobre as EIRELI, que são as empresa individual de responsabilidade limitada, tá? Vocês vão ver muita gente chamando de EIRELI, tá? Mas essa discussão, por incrível que pareça, foi parar na jornada de direito civil, lá dos juristas, dos grandes juristas que eu já expliquei para vocês, e na discussão se a nomenclatura correta seria EIRELI ou EIRELI, eles entenderam que seria EIRELI, e quem somos nós para discordar os maiores juristas de direito civil, né? Eu acho EIRELI mais simpático, mas EIRELI é o correto, segundo eles. Vamos seguir quem nos ensina, né? E não vamos querer ensinar a eles o que fazer. As EIRELIs, né? As empresas individuais de responsabilidade limitada, estão previstas e foram criadas, né, no artigo 980-A do Código Civil, que foi um artigo, quando vocês veem 980-A, é um método alfanumérico. Isso quer dizer o quê? Que dentro de um assunto eles precisam colocar um outro. E se eles criassem apenas mais um artigo, criassem o 981, aí o 981 viraria 982 e ia mudar tudo. Então, para encaixar sem mexer na estrutura, eles fazem o que então? 980, já tinha o 980 que se mantém. Tem o 980, aí eles vão e criam o 980A, B, C e D, né? No antigo Código Civil, o artigo 475, quando foi acrescentado de várias mudanças, tinha 475A, B, C, D e até o L. Né? É uma forma que o legislador encontrou de não mexer na estrutura dos outros artigos, tá? Então, é apenas um artigo, 980A, peço que vocês abram aí, eu vou ler com vocês e vou fazer esse breve comentário sobre as EIRELIs. Obviamente que na aula de direito empresarial, o professor vai entrar com mais profundidade nesse assunto, porque aí é específico só para isso, ok, gente? Então vamos lá. Diz o artigo 980A, quem encontrou diga amém. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa, titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país.
O nome empresarial deverá ser formado pela inclusão da expressão EIRELI após a firma ou a denominação social da empresa individual de responsabilidade limitada. A pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade limitada somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade. A empresa individual de responsabilidade limitada também poderá resultar da concentração das cotas de outra modalidade societária num único sócio, independentemente das razões que motivaram tal concentração. Poderá ser atribuída à empresa individual de responsabilidade limitada, constituída para prestação de serviços de qualquer natureza, a remuneração decorrente da cessão de direitos patrimoniais de autor ou de imagem, nome, marca ou voz de que seja detentor ou titular da pessoa jurídica vinculados à atividade profissional. Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada no que couber as regras previstas para as sociedades limitadas. Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese que não se confundirá em qualquer situação com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude. Muito bem. Empresa individual de responsabilidade limitada. Antes da criação da EIRELI, que é a empresa individual de responsabilidade limitada, nós tínhamos a empresa individual. Você poderia ser um empresário, você pode ainda, né? Ser um empresário individual. Tá. Qual a diferença aqui? É que a responsabilidade na EIRELI é a responsabilidade limitada e a do empresário individual, ela é ilimitada. Sobre que aspecto? Quando nós estudamos a desconsideração da personalidade jurídica, nós aprendemos o quê? Que uma pessoa jurídica tem lá um capital integralizado, por exemplo, de R$1 milhão. Esse capital, o que é o capital integralizado? É que não basta você colocar no papel lá que o capital é de 1 milhão. Você vai ter que, por exemplo, abrir a conta para a empresa e depositar cada um dos sócios, lá são 5 sócios com partes iguais, então eles têm 20% cada um vai então ter que depositar os 200 mil na conta da empresa e aí você vai dizer que o capital está integralizado. Nós até vimos que se, por exemplo, 4 depositarem e 1 não depositar, esse 1 ele tem consequências pelo fato do capital não estar integralizado. Então, o capital integralizado, uma vez integralizado, o que vai acontecer? Não importa se cada um daqueles que depositaram 200 mil, um é milionário, o outro é bem de vida, o outro só tinha aqueles 200, não importa. Cada um vai responder limitadamente, ou seja, R$1 milhão a empresa vai responder. Então, somente se houvesse fraude, se houvesse confusão patrimonial, haveria então uma forma de se penetrar no patrimônio pessoal dos sócios. Mas a regra é que não, o patrimônio da pessoa física não se mistura com o patrimônio da pessoa jurídica, ok? Muito bem, mas no caso da simples empresa individual, isso não existe. Ele vai responder, né? Ele vai responder com seus próprios bens. Por quê? Porque ele é um empresário individual. E isso fazia o que então? A pessoa queria abrir uma empresa sozinho, né? Uma pequena empresa, eu posso colocar só no meu nome, mas por ser uma empresa individual, eu não tenho a responsabilidade limitada. Eu vou responder sim pelos meus bens. E na prática o que acontecia então? Muitos, vocês devem até conhecer alguém que já fez isso. O marido pegava normalmente a mulher ou um filho e colocava lá, abria uma sociedade limitada, uma empresa, não uma EIRELI que não existia ainda. Ele abria então uma empresa de responsabilidade limitada, colocando lá que 98% das cotas da sociedade eram dele e 2% da mulher ou do filho ou do irmão. Só para quê? Para que, havendo 2 e cada um com uma quantidade de cotas,
eles pudessem ser considerados uma sociedade. E uma vez considerados sociedade, eles pudessem ser uma sociedade de responsabilidade limitada, porque aí, de qualquer forma, desde que ele atuasse direitinho, né, sem fraudes, o patrimônio pessoal dele não correria o risco de ser invadido para suportar eventuais dívidas no caso de insucesso da empresa dele. Muito bem, então, ciente dessa dificuldade, desse problema do empresário individual, que ele gostaria de ter uma responsabilidade limitada, o legislador fez o quê? Bom, então vamos criar a empresa individual, mas com responsabilidade limitada, né? Porque dessa forma ele vai poder sozinho estabelecer uma limitação à sua responsabilidade como empresa, né? E como empresa, ele sendo reconhecido, é uma empresa de um sócio só. Então você não vai poder falar que é uma sociedade. Por quê? Porque só tem um sócio, né? Então ela é uma empresa individual. Por isso que a lei fala empresa individual. Ele é empresário individual. A atividade dele é empresarial individual. Porém, pelo fato dele ter optado pela regra do artigo 980-A do Código Civil, constituir a EIRELI, ele vai ter a sua responsabilidade limitada. E então o legislador, ele fala, mas não pode ser de qualquer jeito, tem que ter um valor assim, substancial, que permita que em caso de insucesso, a empresa aguente, né? Então, porque senão fica fácil, você pega, coloca lá um valor, o capital social é de 5 mil reais, o cara tem lá 1 milhão como pessoa física na poupança. Não, o legislador vem, como nós acabamos de ler, né, vocês vão se recordar, e estabeleceu um teto mínimo. Um teto mínimo de quanto? Para constituir uma EIRELI, você vai ter que colocar, no mínimo, 100 vezes o maior salário. Maior salário mínimo vigente no país. Ou seja, se hoje o salário está 1.045, quanto que dá 100 vezes isso? Vai dar, salvo engano, 104.500. Então, você não conseguiria abrir uma EIRELI hoje se você não estabelecesse, pelo menos, integralizasse pelo menos um capital de 100, pode ser de 100 milhões, não importa, mas tem que ter um mínimo. Então, o mínimo é de R$ 104.500, porque aí sim você dá, claro, uma responsabilidade limitada, mas limitada a um valor que possa garantir os eventuais credores. Existe uma ADI, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade, que está parada lá no Supremo, já desde 2012, salvo engano, em que, até o relatório, acho que é o ministro Gilmar Mendes, em que se discute a inconstitucionalidade desse valor, né? Que não, eles alegam duas coisas, que não pode usar salário mínimo como fato de correção, e também que ao colocar 100 vezes você está prejudicando as pessoas que não têm esse valor e que gostariam de ter uma empresa limitada. Mas essa questão ainda está sub júdice, o Supremo ainda não se debruçou sobre ela. A última fase eu pesquisei no site do Supremo ontem. A última fase que ela se encontra é do parecer do, salvo engano, do Procurador-Geral da República, que ainda está dando o parecer dele para só então o ministro poder analisar e, se o voto dele estiver pronto, pedir pauta. Eu acredito que não vai ser tão cedo que isso vai resolver, tá certo, gente? Então, qual que é a ideia principal da existência da EIRELI? É permitir que aquele empresário individual que tenha pelo menos 100 salários mínimos para constituir a empresa individual possa fazer essa opção de que a sua empresa seja, a sua atividade, tenha uma responsabilidade limitada, tal qual as sociedades de responsabilidade limitada. Repito, o empresário da EIRELI não pode ser chamado, a empresa da EIRELI não será chamada jamais de sociedade. Por quê? Porque não existem sócios, existe um único sócio, entenderam? Por ter um único sócio é chamado de empresa individual, mas na prática a responsabilidade será limitada ao capital, tal qual a uma sociedade normal, tá certo? Foi a forma que aí se resolveu o problema. Hoje o cara não precisa mais fazer
que ele faz de conta, coloca 98% no nome dele, 2% no nome da mulher, ou do filho, do irmão, ou de um amigo. Não há mais necessidade. Você tem 100 salários? Tem. Então você vai e vai montar a sua EIRELI e você vai ficar com o seu patrimônio pessoal, desde que você não faça confusão patrimonial, não aplique nenhum golpe, você vai então conseguir ter a responsabilidade limitada àqueles 100 salários ou a quantidade que você colocar a mais. Muito bem? Então, dentro da nossa perspectiva aqui, eu até enumerei, coloquei no trabalho para vocês, eu estou até vendo aqui no meu notebook as características principais, vocês vão ver isso. E nós lemos também no artigo aí no 980A que você não pode ter mais do que uma EIRELI, né? Você somente pode ter uma EIRELI, e da mesma forma, e ali não fala, mas o Departamento Nacional de Registro do Comércio já pacificou, através da Instrução Normativa 117 de 2011, que uma pessoa jurídica ela não pode constituir uma EIRELI, entenderam? Então, somente a pessoa natural, ou seja, a pessoa física, vai poder constituir uma EIRELI. Isso é o parecer 117 do Departamento Nacional de Registro de Comércio, o DNRC. Muito bem. Resumindo as nossas principais características, né? E no material vai estar para vocês, não precisam anotar. Primeira, ela é constituída por uma única pessoa, titular do capital social devidamente integralizado, ou seja, não basta colocar no papel, vai ter que demonstrar que depositou lá, que integralizou o capital. Outra característica, não é sociedade. Por que não é sociedade? Eu acabei de falar, porque ela só tem um sócio, então é um sócio individual, né? A Jornada de Direito Civil, lá do nosso jurista, que ela é comandada pelo Conselho da Justiça Federal, é o enunciado número 469, que eles dizem: a EIRELI não é sociedade, mas um novo ente personificado. Foi dada uma personificação diferente ao empresário individual, é isso que eles dizem ali. Então, nós não temos, na EIRELI, o que nós temos é a figura do titular da empresa. Você nem fala que é sócio. Eu acabei de falar aqui inapropriadamente, já só tem um sócio. Não, ela não tem um sócio, ela tem um titular. Para ter um sócio, pressupõe que tem que ter outro sócio, alguém é sócio de alguém, né? Então, apague o que eu falei, eu falei por força de expressão. Quando você vai se referir a quem é o dono da EIRELI, ele é o titular da empresa, né? Agora, nas sociedades é que os donos serão os sócios. Outra característica dela, o capital deverá estar integralizado, ou seja, está já lá no CAPT, né? O capital de 100 salários no mínimo, 100 salários mínimos devidamente integralizado. Não pode ser menor do que 100 salários, embora tenha uma DI correndo, mas enquanto o Supremo não declarar inconstitucional, o artigo está valendo, tá? No final do nome da empresa que você colocar, vai ter que colocar a expressão EIRELI, que é para identificar a natureza dela. Ele também vai ter que colocar no contrato lá de constituição que ele não é titular de uma outra, porque, como eu disse, só pode ser titular de uma EIRELI. Grosso modo, né, é apenas um artigo, tá? Nós estamos falando já aqui, eu estou controlando por causa da gravação, deu aqui um pouco mais de 17 minutos. Essa é a ideia da EIRELI, né? Voltando, foi uma grande sacada, a meu ver, do legislador, que permitiu que o empresário individual, que detenha pelo menos um capital integralizado de 100 salários, pudesse ter as mesmas prerrogativas de uma sociedade de responsabilidade limitada, né? Ele pode então ter menos medo de
de um empreendimento, né? Ele vai empreender, né? E sempre lembrando, eu falei isso lá nas aulas anteriores, que qual que é a ideia de existir uma responsabilidade limitada da pessoa jurídica? É exatamente fomentar, incentivar as pessoas a não terem medo, porque se as pessoas soubessem que sempre que desse um problema na empresa, mesmo ela trabalhando direitinho, vem aí uma pandemia, por exemplo, como nós estamos sofrendo agora, e essa pandemia veio e derrubou o comércio, o comerciante mais honesto, ele pode acabar quebrando, não por má administração, mas pelas circunstâncias, e então as pessoas teriam medo, né? Imaginem vocês agora, se a lei mudasse e falasse, não, agora não tem mais responsabilidade limitada, quem queria agora, mesmo tendo muito dinheiro parado, querer investir em alguma coisa? Ele fala, corro o risco de vir uma outra pandemia, eu sei lá se essas pandemias não voltam. Então a ideia é exatamente separar o capital da pessoa jurídica, do patrimônio da pessoa jurídica, do da pessoa física. Então a pessoa pode empreender arriscando, mas arriscando uma parte do seu patrimônio, sabendo que se infelizmente, se der lucro, ótimo, se der prejuízo, eu só perco aquilo que eu investi ali. Então, essa prerrogativa só quem tinha era sociedades de responsabilidade limitada. E aí o empresário individual, como ele não tinha essa responsabilidade limitada, ele inventava aquela história de abrir uma sociedade, quando na verdade só ele trabalhava, a mulher dele estava lá, cuidando dos filhos, limpando a casa, fazendo comida, nunca pôs o pé na empresa, mas um dia ele chega lá com o papel, o contador mandou você assinar aqui, o que é isso aqui? Não, é o contrato social, eu tenho 98%, você tem 2%, assina aqui e vai ser bom para todo mundo. Acabou aquela fantasia, acabou aquela maneira de tentar se equiparar, porque a lei oficialmente, portanto uma coisa legal, equiparou o empresário individual à responsabilidade limitada como as sociedades, simplesmente desde que tenha um capital integralizado de pelo menos 100 vezes o maior salário mínimo. Ok, pessoal? Então o material de apoio está aí para vocês, tanto da sociedades como da EIRELI, e com isso nós estamos encerrando o nosso estudo sobre as pessoas jurídicas. Nós começamos o curso nesse primeiro semestre falando das pessoas naturais, das pessoas físicas, das pessoas doentes de existência visível, depois encerramos toda a parte de pessoa física, pessoa natural, ingressamos na pessoa jurídica e hoje nós estamos encerrando, lembrando a vocês, como eu disse anteriormente, que na aula de direito empresarial, aí aquelas formas das sociedades serão explicadas uma por uma pelo professor, né? Desde da sociedade limitada para a sociedade comandante simples, anônima, não importa, todas aquelas previstas ali no Código Civil vão estar sendo esmiuçadas pelo professor de direito empresarial, ok, gente? Então, como eu costumo dizer, eu os declaro formados em pessoas jurídicas. Espero que vocês tenham aproveitado bastante essas aulas e na próxima aula a gente está aí de novo. Um abraço a todos, boa noite.